amigos e amigas do AgroConnection! Estamos de volta para mais um reporte sobre a safra americana de soja e milho, diretamente aqui dos Estados Unidos. Meu nome é Karen, eu serei a sua host essa semana e hoje tem muito conteúdo bacana, como toda semana. E hoje teve até entrevista com o fazendeiro de Wisconsin, hein? Não vai perder. Já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Luizão, solta a vinheta para nós! Agora vamos começar com um plantio de milho. 93% de todo o milho já foi plantado aqui no país, o que representa um aumento de 6% em relação à última semana reportada. E para milho emergido, 78% de todo esse milho plantado já está emergido, o que representa um aumento de 11% em relação à semana passada. As condições das lavouras de milho agora estão 12% excelente, 57% bom, 26% razoável, 4% ruim, 1% muito ruim. Em relação à soja plantada, a gente está com 84% dos campos já plantados com soja, 63% deles já estão emergidos, o que representa um aumento de 6% em relação aos últimos 5 anos, a média dos últimos 5 anos. E pela primeira vez a gente está reportando agora as condições da soja, das lavouras de soja, com 9% excelente, 58% bom, 28% razoável, 4% ruim, 1% muito ruim. Agora vamos falar de chuva. Na semana passada, quase todos os estados aí receberam um pouco de chuva, principalmente Nebraska, né, com até 50 milímetros de chuva acumulado. E agora, para a próxima semana, né, a previsão é de que vai ter chuva também na maior parte aqui do centro-oeste americano, principalmente nos estados de Illinois e Missouri, que podem receber até 70 milímetros de chuva. E essa semana a gente teve outro produtor que conversou aqui com a gente. Ele tem uma fazenda no estado de Wisconsin, também no centro-oeste americano. E ele é professor aqui de ciência do solo na North Dakota State University. Eu vou pedir para o nosso editor Luiz colocar aí a entrevista para vocês conferirem o quão legal foi esse papo com esse produtor e professor daqui. So today our special guest is Dr. Brady Gato. He's a professor in soil science and an extension soil science specialist at North Dakota State University, and he's also a farmer and a rancher. So Brady, thank you so much for being here today. Absolutely, happy to talk. Okay, so first question is, how's the weather been so far? Has it been working in a farmer's favor? So the fortunate thing in North Dakota is if you don't like the weather one day, just wait until the next day because it's probably going to change. And that's really been the story this spring. Things started out very late, very cold, very low moisture. So most of the state was under drought conditions. As planting season started getting underway, we received a little bit of rain, got up to adequate moisture. As planting season was about halfway through, we received a lot of rain. We're way over on moisture, and now we've started to come back a little bit more into those adequate moisture conditions. So really we've had an up and down this year across the state of North Dakota. Some areas, unfortunately, even after receiving, almost an entire annual rainfall in a couple weeks, are still under drought conditions. So the soil moisture really hasn't come up to adequate levels in some parts of the state. But there's enough moisture in the soil now probably to at least get a good crop going. Temperature-wise, the same story. It's been everything from very cold frost conditions late after planting to very warm days that unfortunately started damaging some germination. So it's been a very mixed bag this year. Since you also work in extension and farmer outreach, what are the aches and pains of the farmers right now? How are they feeling? So within my specialty, which is mostly fertility management and soil nutrients, I think the biggest thing on top of farmers' minds right now is the cost of fertilizer. Does it justify me applying the recommended rate when, especially nitrogen and phosphorus fertilizers are incredibly expensive and crop prices are very low? So that's really top of mind, is where can we find that spot where we're able to grow an adequate crop, but we don't want to over apply or necessarily put on as much nutrients as we would in a typical year. So trying to find that sweet spot has really been an issue and top of mind for farmers this year. As I mentioned before about the weather, how we went from very dry conditions to very wet conditions, that's been incredibly tricky for nitrogen management. A lot of farmers put nitrogen on, whether it be anhydrous ammonia or dry urea,
in conditions where the soil was really dry. So we had opportunity for volatilization. If you were putting anhydrous ammonia in, the soil wasn't necessarily closing behind that applicator, so we were losing a lot of that as a gas as well. Then moving into wet, saturated conditions that can either cause leaching or losses from denitrification. So trying to compensate for those dry conditions, those wet conditions, has prompted a lot of questions on pre-side dress nitrate testing, the potential for needing to chop dress corn and wheat especially. So those are two very top of mind things right now, is managing fertilizer and cost, and then where's my nitrogen going? Is there even going to be enough out there? Yeah. I'm sure the farmers in Brazil have the same questions. Third question is, how big of a player is North Dakota when it comes to soybean and corn production? So the North Dakota landscape and crop production has been changing quite a bit in the last decade, where soybeans and corn had never really been grown on the western side of the state. It has now become a major crop. For most of North Dakota's history, it was a wheat-producing state. The majority of the acres in North Dakota grew wheat at some point, and now that's starting to change. Soybeans are actually an incredibly high contender for total acres in North Dakota, trading places a little bit with what is the top produced crop in the state. And I believe, according to last year's records, there was actually more soybeans planted in North Dakota than there was wheat. So that's changing our crop rotation quite a bit. We're a state that's built to grow grasses, whether it be native grasses or it's wheat, durum, barley. Now as we move into soybean production, that's changing what we have to apply for nutrients. We're removing a lot more potassium than we had in the past. And the trouble that we run into with corn is corn really likes water. We're trying to grow it on a side of the state that's a semi-arid environment. So, but there's a lot of money to be made in corn potentially as it's compared to wheat and other small grains. So the landscape is changing. More corn and bean rotations. A lot of the other crops are starting to be removed from that. So they're both very important crops, and for better or worse, we're trying to figure out how to grow them in places they've never been grown before. And what can you tell us about your farm in Wisconsin? What crops do you have for this season? So the main crop, if we can call it that, on our farm in Wisconsin is dairy cattle. So unlike most farms in North Dakota where the crops are sold directly off the farm, that's the money-making part of it, we actually milk dairy cows. So all the crops that we're producing get fed back to the cow, and then the milk is sold off the farm. So the main crops we're growing are corn, which majority of it gets used for corn silage, and then also some grain corn as well for cattle feed. And then the major, the other major rotational crop is then grass and alfalfa. So where we are in the state of Wisconsin, winters are fairly harsh, so we have to mix in some grass with the alfalfa stand, and then all that goes back into cattle feed. And then we also grow some small grains as well, so oats or rye, depending on where they fit in the rotation. And how are you feeling for this season? Is there anything that's causing you worry or even relief? Just like every farmer, the top worry is always economics. So milk price, unfortunately, is very, very, very low right now. So it's been trending downward for the last 5 or so years. Unfortunately, 100 weight of milk is what it's sold in the United States. It's selling anywhere from about $13 to $15 before premiums come in. You know, it's very hard to make a living on that price. From the crop standpoint, crops are looking really good. We've got really good moisture. First crop hay just came off a few weeks ago as I visit with you now, and really good tonnage. So the spring was very mild, very good conditions for growing grass and alfalfa. So hopefully that carries through for the rest of the year. Yeah, that's good news for sure. Muito legal o nosso bate-papo, né? Dá para ver que ele conhece muito sobre a realidade do produtor e também sobre a realidade aqui de uma pessoa que trabalha já dentro da universidade e também trabalha diretamente com os produtores. Essa função de extensionista, um professor também com foco em extensão, é justamente estar ali ouvindo o que os produtores estão falando
né, e direcionar a pesquisa aqui dentro da universidade para essas preocupações dos produtores. Nós também recebemos um vídeo essa semana do nosso seguidor Pedro Gallinari. Ele trabalha numa fazenda aqui da região, e aí eu vou pedir para o Luiz colocar aí para nós, e eu queria pedir para o pessoal de casa para refletir sobre o que está acontecendo nesse vídeo, e depois a gente também vai ter a resposta do Dr. Brady Gato sobre o que está acontecendo. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of a building. Well, it feels like a lot more than that here, so come on out. It's the Aquatic Center's grand opening, and it is free for everybody today as part of the grand opening. And it is a good special event here. I'm getting a lot of real good. What are the impacts of the strong winds for the farmer and for the soil? So, North Dakota is a land of high winds, sun, and dry conditions. And unfortunately, that's a perfect recipe for soil erosion. Any of you that have looked into United States history have no doubtedly heard about the Dust Bowl that happened in the 1930s. And growing up in Wisconsin, we really didn't have enough wind to see any meaningful type of wind erosion. All I knew about the Dust Bowl and wind erosion is what I saw in black and white videos that were made, 70 or more years ago. Moving out to North Dakota, I had this false assumption in my head that after the Dust Bowl, we kind of solved the issue of wind erosion. Like it still happened, but it wasn't nearly that bad. And about 3 months after moving to North Dakota, I had my windows open in my house, went to work, came back home. The entire house was covered in dust everywhere. And I realized we haven't solved that Dust Bowl problem yet. In the past 6 years that I've been in North Dakota, there's been days that the wind has blown enough dust into the air that you couldn't really see the sky anymore. It looked like things were on fire. And so that's disheartening. So when I continue to see videos like this or witness it firsthand, it makes me wonder, one, what aren't farmers realizing? Why do we continue to do these practices that are obviously damaging? And then two, it also makes me feel bad about myself and my profession. Why haven't we done better to solve some of these things? And I've learned over the last number of years there's a whole host of reasons that wind erosion still exists, whether it be the types of crops that we're growing that require some sort of tillage. Think about potatoes and sugar beets and those crops that just can't be no-tilled. But there are other opportunities to try to control that. Me being optimistic wants to think that we can solve all wind erosion across the state and across the world, but in actuality, we're probably not going to completely solve it, but we can definitely implement practices that are going to reduce it much more than they are now. We're at a point in some of our fields across the state where we can't afford to lose any more topsoil. I had a soil pit and I was looking at a soil profile at a field just along the border with South Dakota. And what was mapped in 1908 as 2 feet of dark black topsoil, that field had about 6 inches of topsoil left. So, in that particular field, we've lost almost 1.5 feet. So almost 75% of the topsoil off that field in, 100 years of farming, just over 100 years of farming. Hopefully we farm here again for another 100 years, but we can't continue to lose that amount of topsoil. So I think finding practices that are going to continue to build that up and then trying to stop it, not only from an ecological standpoint, but if we want to continue to produce crops, we have to have soil to grow it in. Yeah, because we're losing soil and also all the nutrients that are in it. Exactly. So even for the farmer's pocket, it's not good. Right, exactly. I ran some numbers based on fertilizer prices. That was probably about 3 months ago now. And for every 1/4 inch of topsoil, just in available nutrients, so if we think about nitrate, available phosphorus, and available potassium were the only ones I looked at, not considering organic matter or water holding capacity, a 1/4 inch of soil costs between $500 and $800 in lost fertilizer. So now if we also bring into consideration all the other benefits that we get from soil, this is very, very expensive. And we could easily lose a 1/4 inch in one spring. Crop production just got really expensive. Yeah. Ficou espantado com o tanto de vento que existe por aqui?
para nós também foi uma surpresa, né? Imagina o impacto, né, que todo esse vento, essa erosão causa para o produtor, causa para o nosso solo. Para a gente que está trabalhando com saúde do solo, né, esse vídeo é bem impactante, mas infelizmente não deixa de ser normal por aqui. Então, o que o Dr. Gueiro falou para nós, né, sobre práticas que os produtores podem estar fazendo, ele está falando justamente de plantar direto na palha, né, o plantio direto. Então, quando a gente não revolve o solo, né, a gente, através de aração, de gradagem, a gente mantém a estrutura do solo, mantém aquela umidade. Então, quando bate, né, esse vento forte ou mesmo chuva forte, dificilmente o solo vai ser tão carregado quanto a gente viu no vídeo. E agora vamos saber o que está acontecendo no restante do país? Bora começar! Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta e como vocês podem ver hoje, uma paisagem um pouco diferente, né? Acostumado a ver milho e soja aqui em Illinois, agora tem trigo. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre trigo com o nosso amigo aqui, Luiz, que é um grande contribuinte aqui do canal, sempre mandando vídeo. Quando vocês verem alguma coisa de diferente, mais no campo assim, é o Luiz que me manda esses vídeos. Luiz, se apresenta. Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo Gerke, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho no melhoramento genético de trigo e aveia aqui nos Estados Unidos, então eu sou responsável pela condução dos ensaios aqui, colheita, plantio e manejo de todas as áreas de trigo do melhoramento genético. Então eu vou falar um pouquinho de uma cultura diferente hoje, que é o trigo, que tem bastante importância aqui no Illinois, quase 1 milhão de acres. Então eu vou depois explanar um pouco de um tour que a gente fez no sul do estado para estimar a produtividade do trigo. Luiz, conta para nós aí como é que funciona. Marcos, eu vou falar um pouquinho do trigo aqui, que é uma cultura importante, principalmente para o sul do estado. Até voltando na parte da chuva, nós tivemos dificuldade esse ano no manejo do trigo no sul do estado, porque acabava chovendo muito, não conseguia entrar na lavoura, não conseguia pulverizar. Então acabou atrasando os manejos no sul. E a principal doença aqui é a giberela, então o produtor tem que pulverizar, porque senão a giberela toma as lavouras. Então as pessoas às vezes pensam, tem neve, não vai ter doença, mas acontece muita doença, né? É muito úmido, né? Muito úmido. Se tem condições para acontecer a doença vai acontecer. E outra coisa que eu ia falar um pouco também do trigo, quando eu fui para o sul do estado, os produtores geralmente plantam segunda safra, plantam soja em cima da receba de trigo, então fazem safrinha de soja. Só que esse ano, como as temperaturas foram menores, então o produtor vai atrasar um pouquinho a colheita do trigo. Como é um trigo de inverno aqui, nós estamos com esse trigo aqui há 8 meses na lavoura. Então foi semeado final de setembro e ainda estamos trigo, ainda vai mais 1 mês e pouco para a colheita. Então o ciclo do trigo aqui é muito longo. Como ele é semeado antes da neve, ele germina, ele cresce, ele começa a perfilhar. Quando está perfilhando, vem o frio, ele para de crescer, vem a neve, ele queima as folhas, fica bem feinho. E depois disso, quando começa a esquentar, final de fevereiro, março, ele começa a crescer de novo. E ele precisa desse frio para poder florescer, senão ele não floresceria para dar espigas, essa. Esse frio do inverno. E esse frio, então, da primavera meio que vai atrasar, então, o plantio da soja? Isso, daí a gente conta os dias de ciclo a partir do dia 1º de janeiro. Então é um pouquinho diferente do ciclo dos trigos de primavera, que geralmente conta do plantio até a colheita. Legal, muito legal. Então, semana passada nós fomos para o sul do estado, vários grupos, junto com a Associação de Produtores de Trigo do Illinois, fizemos um tour, parava nas lavouras, avaliava a lavoura, media uma jarda, né? Então a gente usava o sistema imperial aqui dos Estados Unidos, contava quantas espigas tinha nessa jarda e fazia uma média de quantas espiguetas tinha por espiga. Então contava isso e depois é multiplicado pelo número de médio, né? Que geralmente acontece, o número médio de espigas. Então nós avaliamos, todos os grupos avaliamos 89 lavouras, foram 22 condados avaliados e a estimativa de produtividade esse ano são de 106 bushels por acre.
pro estado aqui. No estado de Illinois. Claro, se continuar essa umidade, continuar isso, provavelmente o produtor perca um pouquinho de rendimento na colheita, né? Principalmente por causa de giberela. Entendi. Depois o editor coloca as conversões aí de jarda para metro para vocês ficar mais inteirados. Mas muito bom. E esse trigo bonito que tem atrás de nós aí, o que tu pode falar? Esse aqui é um experimento, isso aqui são novas linhagens que nós temos aqui na Universidade de Illinois. Aqui nesse campo tem 1.700 novas linhagens. Então, e cada parcela que está aqui, ela é originada de uma única planta. Então nós estamos com um projeto novo de acelerar o processo de melhoramento genético. Então nós estamos conseguindo fazer uma planta vigorosa, uma planta que dá vários perfilhos. Colhemos todas elas à mão, é trilhado e nós temos sementes suficientes para fazer parcelas grandes. Legal. Isso aqui é um pouco diferente, trigo um pouco diferente de soja, né? Você vem falando de soja e milho mais, mas nós, como tentar puxar a brasa para o nosso assado, o trigo tem uma importância aqui no estado de Illinois. Grande importância mesmo. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para essa semana seria isso, e semana que vem a gente volta com mais informação aí para passar para vocês. Abraço. Até mais. Fala moçada do AgroConnection, Renzo Negrino aqui mais uma vez, diretamente de Minnesota. Infelizmente mais uma vez ambiente fechado por conta das queimadas que estão tendo na parte do Canadá, bem próximo, né? Bem na divisa, próximo a Minnesota. Então a universidade está solicitando que a gente tenha nossas atividades de campo reduzidas, pensando realmente no bem-estar das pessoas que estão prestando serviço no campo, ou que estão trabalhando diretamente no campo, ou que estão em ambiente externo, certo? Então, sem mais delongas, vamos à atualização de Minnesota. Primeiramente, falando sobre a área plantada de milho, tá? Então, vamos lá. Minnesota, como eu disse, na semana passada a gente estava praticamente com todo o milho plantado já no estado, então a gente estava com 97%, e agora estamos com 99%, ou seja, apenas 1% que falta ser plantado. Novamente, comparando com a média dos últimos 5 anos, que era de 95%, a gente está 4% avançado em termos de milho plantado. Do milho emergido, semana passada a gente estava com 78%, a média dos últimos 5 anos é de 77%, então a gente está agora com 87%, o que é 10% a mais do que os últimos 5 anos, do que é a média dos últimos 5 anos, e praticamente 9% a mais do que semana passada. Agora indo para a condição do milho, tá? Eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente pode observar que Minnesota, por mais que tenha plantado um pouco mais tarde por conta do clima, plantou praticamente todo o milho já, e quase todo o milho também já é emergido. E quanto à qualidade, certo? Porque, inclusive, escutando do que os fazendeiros, conversando ontem com o fazendeiro e com o consultor, todos falaram que o clima está bem adequado, tá? É o que realmente eles gostariam de ver nesse começo de safra. Então a qualidade do milho também está se apresentando muito boa. Então a gente tem aí 11% excelente, 65% com uma qualidade boa, 17% com uma qualidade razoável, e 3% com uma qualidade ruim e 4% com uma qualidade muito ruim. Tá? Provavelmente a qualidade ruim e muito ruim são áreas mais secas, ou que está acontecendo por conta de, sei lá, algo relacionado com o solo, algo relacionado com o clima, algo relacionado com os continentes de matéria orgânica, enfim. E agora mudando para soja, então moçada, vamos lá. Primeiramente, como eu trouxe na semana passada, a gente estava fechando a semana com 91% de soja plantada, ou seja, praticamente toda a soja plantada em Minnesota. E agora nós estamos com 97%, ou seja, 6% a mais do que semana passada, e bem acima, ou seja, 12% acima do que a média dos últimos anos, né, dos últimos 5 anos, que era de 85%. Da soja emergida, tá? Então também estamos bem acima do que a semana passada, que era de 56%, e bem acima do que a média dos últimos anos, que era de 59%, ou seja, agora estamos com 73%, tá? Ou seja, um clima bem favorável para a emergência da soja, né? Clima e ambiente no geral. A condição da soja, tá? Um dado novo que a gente não trouxe semana passada, porque realmente, como eu disse anteriormente, né? O plantio da soja ele foi mais tardio em Minnesota, e então é um dado novo que a gente está trazendo. Primeiramente, condição da soja excelente de 9%, bom 65%,
razoável, 22%, e inferior, né, ruim, 4%. Tá? Então a gente vê também que a qualidade da soja em Minnesota também está se destoando, inclusive de vários outros estados que são grandes produtores de soja. Tá? Então, por mais que o plantio da soja foi tardio em Minnesota, a qualidade está se apresentando muito boa, principalmente por conta do clima e principalmente por conta também de toda a assistência nova e infraestrutura, enfim, favorável, favorecendo ou fomentando o plantio da soja e o cultivo da soja em Minnesota. Relacionado à chuva, né, precipitação, inclusive conversei com produtores ontem, conversei com consultores ontem, e a comunidade agrícola em Minnesota está extremamente feliz, tá, com a qualidade da chuva, porque, como eu disse nos últimos vídeos, né, é uma chuva que ela está espaçada e numa quantidade assim próxima do limite, tá? Então é realmente o que o produtor quer nessa transição, né, da primavera, né? Então, normalmente o Minnesota é um pouco mais seco, tá? Então, nos últimos anos, a gente estava tendo ou problemas de seca ou algo relacionado a muita chuva na primavera e aí depois um verão seco, tá? Que inclusive aconteceu ano passado. Então, a expectativa é que a chuva mantenha-se quando está com uma chuva boa e de forma espaçada, tá? E que depois a gente continue tendo uma chuva bacana durante o verão. Então, a expectativa é muito boa relacionada à chuva. Quanto à temperatura, estamos tendo aí semanas mais quentes, tá? Ou seja, 20 e poucos graus, alguns dias próximo a 30 graus. E a expectativa é que a temperatura aumente, tá? Com o passar das semanas, e porque o verão em Minnesota é extremamente quente, tá bom? Muito obrigado novamente e vamos pro próximo aí. Valeu! Olá, amigos e amigas do AgroConnection, mais uma semana aqui trazendo atualizações diretamente do estado do Nebraska sobre como está a safra de soja e milho aqui do estado. Bom, já finalizado o plantio de milho e soja, com mais de 50% já tanto de milho quanto de soja já emergido. As lavouras que foram semeadas mais no cedo, como por exemplo essa daqui, que foi semeada dia 22 de abril, está mais ou menos no estado de V3, V4. Pedi aqui para filmar aqui como é que está o milho. É mais ou menos o padrão das lavouras que foram semeadas ali no final de abril. O relatório do USDA tem 5 escalas, que é muito ruim, ruim, ok, bom e excelente. As lavouras de milho e soja estão bem parecidas, com milho e soja mais de 50% estão boas, 24% e 30% tanto de milho quanto de soja estão ok, e por volta de 14% estão excelentes. Em relação à chuva, a chuva dos últimos 7 dias tem um acúmulo maior no centro, oeste, leste do estado de Nebraska. Teve maior concentração aqui na região oeste central, especificamente onde eu estou agora, na região de North Platte, que o acúmulo foi mais ou menos de 100 a 150 milímetros de chuva nesses últimos 7 dias. Para os próximos dias e para os próximos 7 dias, a gente vai ter menos chuva de forma geral, com máximo de 40 milímetros aí para os próximos 7 dias. Muito obrigada e até semana que vem. Conteúdo muito legal, né? Essa semana, como toda semana. Se você ficou curioso para saber mais sobre agricultura aqui nos Estados Unidos, segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, @oagroconnection, e ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o seu like, manda para sua família, manda para seus amigos, manda para quem é do agro e para quem não é do agro também, né? Para quem é curioso sobre como anda a agricultura aqui nos Estados Unidos. Nós também temos o nosso podcast, o AgroConnection, com muito episódio legal, entrevistando experts do agro. E agora a gente está com uma série especial, África Sem Fronteiras, com o Dr. Bruno Pedreira, especialista, né, em integração lavoura-pecuária, e ele está falando sobre as experiências dele na África. No podcast também tem um especial sobre saúde do solo, né? A gente comentou um pouco nesse vídeo, mas se você quiser saber mais, entra lá no nosso podcast, procura a série especial de saúde do solo, que tem muita coisa bacana. Por hoje é só. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa um comentário para nós, colocando o que achou legal, o que a gente pode melhorar.
coloca da onde você está assistindo para a gente ver até onde os nossos vídeos estão chegando. E semana que vem tem mais. Tchau!